Fábio, grande Fábio Neto. Aplausos para o Fábio Neto. Eu, quando falo por aí tudo, que o Fábio Neto é o cara que mais entende de venda, mais entende de varejo no Brasil, ele fala que eu estou inventando, mas não estou inventando, não. Esse cara é um craque. Se for varejo chinês, então, além de estar cheio de livro publicado, o cara é um craque, viu? Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado você, imagina. Prazer. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de volta, obrigado mais pelo convite. Acho que é a terceira ou quarta vez tenho o privilégio de estar aqui. Eu estava recapitulando, a última vez que a gente esteve aqui nesse palco, né, que o Marcos chamou, eu estava aqui junto com o Yunis, né, presidente do Mercado Livre, o Franklin, presidente da Casas Bahia, na discussão de varejo também, e a gente ventilava sobre coisas que aconteceriam no final do ano, isso foi mais ou menos ali setembro, outubro, que alguém estava aqui naquele dia ali, Mercado Livre, Casas Bahia, que bom, eram poucos que estavam, bom que a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu lembro que o grande tema ali era falar de varejo chinês, mas, sobretudo, o que permeava aquilo era uma grande transformação que aconteceria nos próximos 5, 6 meses. E a gente voltou aqui, né, e hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, daqui a pouco vou apresentar, para a gente falar um pouquinho do que aconteceu nesses 6 meses, desde que a gente estava aqui com os maiores varejistas do Brasil, né, Casas Bahia, Mercado Livre, falando sobre transformação de consumo, transformação do cliente, e aconteceu muita coisa nesses últimos 6 meses, e nós acabamos de voltar, eu, Cru, Alan, Júnior, estamos agora no maior congresso de varejo, a NRF, aí, quem conhece, em Nova York, estava passando frio juntos lá, e hoje, por acaso, nós encerramos a primeira turma de um programa, né, inédito no mundo, que nós resolvemos lançar lá na NRF, e hoje, a gente entregou ontem e hoje, que é um programa que a gente chama de Agentic Commerce, né, esse novo jeito de vender através de inteligência artificial, e a gente tem 2 craques aqui para falar bastante disso. Mas eu queria, primeiro, antes de chamá-los, e cada um vai poder falar, depois a gente vai fazer um painel para todo mundo fazer bastante perguntas, né, e a gente ser mais interativo do que só ficar trazendo conteúdo para vocês. Queria trazer um pouco desse pano de fundo, né, como o Marcos falou, estou lá pelo menos de cada 2, 3 meses na China, a gente vive muito Vale do Silício, agora em Nova York. Fica cada vez mais claro quando a gente volta desses lugares que a gente vive hoje o dia mais devagar do resto das nossas vidas. Esse é um mantra que a gente tem lá colado em todas as paredes da Stars para nos lembrar que amanhã vai ser mais rápido, depois de amanhã vai ser mais rápido, depois de amanhã vai ser mais rápido, e não será diferente daquilo que a gente apresentará aqui hoje, né? A gente ontem falava de um assunto que hoje parece já ficar um pouco velho, aquilo que o Marcos tanto trouxe, mas o grande paradoxo disso aqui, porque sou eu e você que aceleramos esse mundo todos os dias, né? A gente não quer mais e não tolera mais comprar uma mercadoria no e-commerce, se ela não chegar no mesmo dia, no dia seguinte, a gente cancela. A gente não tolera mais pedir uma comida no iFood, no 99, no Kita, que chegou aí agora. Se não chegar em 30 minutos, a gente cancela. A gente pede um carro, 7 minutos, a gente cancela. Ninguém quer mais ler livro, é resumo de livro. Ninguém quer mais ouvir podcast, porque se você quer o corte do podcast, ninguém quer pensar mais que o ChatGPT pensa para você. O ponto é que, nesse paradoxo, eu volto todo dia para a minha empresa, eu saio desse jantar super bacana aqui, volto amanhã e falo assim, tomara que esse mundo não acelere. Tomara que ele segure, só que todo dia à noite eu e você aceleramos isso tudo. Por isso que a gente vive algo inédito para empresários e executivos brasileiros, que é esse mundo das revoluções simultâneas. Porque antigamente olhava para 2026, a gente estava preocupado com política, Copa do Mundo, taxa de câmbio, tarifaço, será que vai rolar aí, o dólar vai cair ou não vai? Será que essa taxa vai mudar ou não vai? Isso tudo junto agora com um cliente que é mais caro e mais infiel, junto com um concorrente que agora é transversal, não é mais o concorrente que vende o produto igual ao seu. Todo mundo resolveu concorrer com todo mundo. A gente estava lá agora na China com a Ambev falando um pouco, falou assim, Fábio, o maior desafio do ano passado não foi a Heineken. O que fez a gente cair venda ano passado foi Mondiaro e Bet. Eu estava 2 semanas atrás na JBS, falei assim, a maior crise que a gente está vivendo nos Estados Unidos é por conta de Mondiaro, a maior crise que a gente está vivendo no Brasil é por causa de Bet. Não é o outro que vende carne, não é o outro que vende o produto que você vende. O concorrente é cada vez mais transversal e a gente vive esse mundo cada vez mais caótico de o que afeta o meu setor não vem mais do meu setor, porque cliente não tem setor. Você tem um colaborador hoje menos engajado, menos feliz no trabalho, né, com os problemas todos mentais que a gente está falando. Ou seja, isso tudo nós não aprendemos a gerir. Por isso que a gente vive um grande desencaixe corporativo do jeito que a gente aprendeu a tentar acompanhar o mundo com o ritmo que o mundo foi. E aí, quando a gente fala de venda, comércio, e a gente vai falar bastante disso aqui, de como capturar esse novo consumidor, a gente perdeu essa linha de onde o consumidor está. Isso está tão desencaixado hoje que a gente vive uma liderança completamente perdida. Estava falando ali um pouco mais cedo, ali com o Serbaz, com a turma ali no fundo, sobre esse caos que a gente está vivendo em todos os setores, né? A gente vai falar com o setor automotivo, a gente tem vários clientes. Meu Deus, para onde vai o setor automotivo? É a guerra dos chineses, é elétrico, não é? É híbrido, não é? Você vai para o setor de consumo, ninguém come mais, é as canetinhas, é para lá, para cá, e todo mundo mudando. Você vai para os bancos, a gente não sabe mais, todo mundo resolveu virar banco. O varejista que era banco só para dentro, agora é banco para fora e começa a concorrer com todo mundo. E essa grande lógica que a gente está vivendo desencaixou o nosso jeito de pensar a gestão. Isso é muito curioso, porque olha só, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas a gente vive num mundo hoje onde a gente nunca teve empresários tão inteligentes quanto vocês. Você nunca teve no seu time gente tão inteligente. Falaram para a gente que dados era o novo petróleo, que a gente tinha que capturar dados, lembra daquilo?
A gente captura dado, e hoje a gente tem um monte de dado, e parece que quanto mais dado a gente tem, mais desorientado a gente fica. Quanto mais opções a gente tem para bater a meta, parece que mais perdido a gente está ficando. Então não falta para você gente inteligente, dado e opções. Agora diz o seguinte para mim, não precisa levantar a mão, mas faz uma reflexão. Quem bateu 100% da meta de janeiro e fevereiro? Eu tenho perguntado isso por aí, tá? 95% não está batendo. Tem sempre uns 3 aí que bate, parabéns. O ponto é, dezembro a gente tinha um plano estratégico. Dezembro a gente juntou os mais inteligentes. E parece que janeiro e fevereiro esse plano já fugiu um pouquinho daquilo que a gente estava planejando. Porque esse mundo está mais dinâmico. Só que essa lógica que a gente vive de inteligência, presta atenção aqui. Quanto mais inteligente a gente é, quanto mais opção a gente é, o que mais a gente é cobrado hoje a fazer? Tomar decisão. Então a gente vive uma crise de tomada de decisão. Por isso que a gente vive líderes procrastinadores de decisão. O que mais tem hoje dentro das empresas são procrastinadores de decisão. Pessoas que estão adiando a decisão. E são procrastinadores inteligentes, porque é aquela turma que fala assim, a gente precisava de mais dados para tomar essa decisão. Já viu aquela turma assim? A gente precisava cruzar esse dado com aquele, porque eu acho que a gente não tem suficiente. E quanto mais dado a gente está, parece que mais a gente usa ele para procrastinar do que para decidir. E isso está nos cansando, por isso que a gente bateu agora, pelo 4º ano consecutivo, o país mais ansioso do planeta, em novembro, pelo 2º ano consecutivo, o número 1 em burnout, e batemos em abril do ano passado, devemos bater esse ano também, a pior saúde mental corporativa do planeta. É os rankings que a gente ama liderar. Está todo mundo surtando por aí, porque nunca teve que tomar tanta decisão. Tanto que, olha só que interessante esse dado, 70% hoje, quando a gente vai comprar algo, as pessoas estão deixando de comprar, estão abandonando a compra, porque estão fadigadas com a quantidade de informação sobre aquilo que ela tem que comprar. Olha esse outro dado, 64 fala o seguinte, deixa eu delegar para alguém decidir. Deixa eu delegar para alguém pensar, porque isso está me cansando. Tanto que quando a gente fala desse papo, a gente vai falar muito disso aqui hoje, dessa revolução que a IA está provocando, na verdade é menos sobre a IA do ponto de vista de tecnologia e muito mais sobre como eu delego quem decide por mim. E esse é o papo aqui de hoje, como eu vou delegar as minhas decisões. Se está cada vez mais difícil decidir, como você forçar o seu cliente a ter que decidir se compra de você ou não? Se ele está estafado e fala, cara, não aguento mais vendedor me visitando. Quem é do agro aí sabe, gente, todas as fazendas agora tem placa assim, não entra vendedor, já viu essas? É sério. A gente vive uma crise hoje na indústria do agro, porque ninguém recebe mais vendedor, ninguém recebe mais. Todo mundo sabe que tem uma arapuca em atrás de qualquer encontro, atrás de qualquer coisa que está acontecendo, porque está todo mundo fadigado dessa super oferta. E aí a gente está tão cansado assim, porque nós fomos programados para um mundo que era linear, um mundo que mudava um pouquinho todo ano. De repente, esse mundo passa a ser uma mudança por hora, por semana. A gente estava falando, pô, o que a gente discutia semana passada para montar o PowerPoint para o curso de hoje, já mudamos. Nós 3 aqui chegamos com o PowerPoint agora, não é? A Michelle fica cobrando, manda mais cedo, manda mais cedo. Eu falei, não tem como, porque vai que acontece alguma coisa antes do jantar, que lança uma IA nova aí, que lança uma coisa. Eu não posso chegar aqui agora falando coisa de ontem para vocês. Tem que chegar falando coisa de agora. E o que aconteceu nesses últimos anos, presta atenção nisso aqui, um monte de palavrinha nova chegou na sua vida. E falaram para você assim, você tem que fazer transformação digital, você tem que ser ecossistema, toda empresa agora tem que ser plataforma, toda empresa agora tem que olhar, isso tudo aqui agora não é mais código, é no code, low code, open innovation, esse papo todo. Os últimos 25 anos, e passou o primeiro quarto do século, foi embora. Não sei se já caiu sua ficha, mas 25 anos já foram. O que a gente viverá nos próximos 25 anos é a maior convergência disso tudo junto ao mesmo tempo. E para nós, gestores, fica um grande desafio. Como que eu organizo isso tudo ao mesmo tempo dentro do meu negócio? Se esse mundo agora tem uma direção completamente diferente. Então, o que eu venho refletindo, e eu trouxe isso no último jantar, quando a gente falava da era da reconfiguração, e várias coisas estão se reconfigurando. E no último jantar eu falei muito da reconfiguração geográfica. E eu vou pincelá-la um pouco aqui, porque ela é muito importante para o tema que a gente vai falar hoje. Mas eu queria também, né, e o Cru vai falar bastante isso aqui, sobre essa reconfiguração tecnológica. O que é reconfiguração geográfica e por que ela é tão importante aqui? E o Mark sempre fala aí do meu tempo de China e do livro sobre China, e fala tanto de varejo chinês, porque, de fato, quando a gente olha para o mapa global, está claro que o Brasil já é chinês. Goste você ou não, aceite você ou não, é melhor aceitar que dói menos. Fábio, que sentido o Brasil é chinês? O Brasil é chinês em todos os sentidos, e não só no sentido de produto, porque no sentido de produto o chinês está atrasado, o japonês já veio muito antes, o coreano já veio muito antes, os europeus já vieram muito antes. Só que nessa container de produto, de carro, de celular, de agrotóxico, a gente acha que o chinês é só carro chinês, essas coisas, a gente está com essa mania de falar assim, o carro chinês, né, a roupa chinesa, o celular chinês. Ninguém, quando foi comprar um Samsung, vai lá na loja e fala assim, eu queria um celular coreano. Alguém fala isso? Por que você chega lá e fala assim, carro chinês? Ninguém vai comprar um Toyota e fala assim, vou numa concessionária japonesa hoje comprar um carro japonês.
Porque nós estamos no miolo dessa transição, onde parece que existe o resto do mundo e existe um produtinho aí que vem da China, que tanto nos desafia, a gente fica com dificuldade. Mas o que o chinês trouxe da sua bagagem foi uma lógica de modelo de negócio completamente diferente. E o que a gente vai falar hoje aqui, que é desse novo jeito de vender, ele já faz isso há muito tempo. Tem um senhorzinho lá que chama Jack Ma, que criou um tal de Alibaba, que ele criou um termo que chama New Retail, um novo jeito de vender, de fazer varejo. Isso só tem mais de 10 anos. E agora caiu a ficha lá na NRF, que é o varejo americano, que está anos-luz do varejo chinês, e falou assim, nossa, é mesmo, tem um novo jeito de fazer varejo. Tem um tal de New Retail. A gente estava lá, e como a gente é muito mais influenciado por aquilo que vem dos Estados Unidos, por aquilo que vem dos americanos, caiu a ficha agora para o brasileiro, que tem um novo jeito de vender. Mas esse novo jeito, essa sopinha de letras que a gente faz toda vez que a gente está lá na China, e vários de vocês já foram lá para a China com a gente escrutina isso aqui, entra no detalhe, no meu livro eu falo muito disso, isso fez, de repente, todas as grandes marcas chinesas entrarem no Brasil junto ao mesmo tempo. Só que olha o fenômeno disso, e olha o que aconteceu só do último jantar que eu estava aqui para agora. Todos esses chineses, explodiram. Olha só o que aconteceu no Brasil em 2025. Os 3 aplicativos mais baixados do Brasil, ChatGPT, que todo mundo está usando. Primeiro, número 1, TikTok. O aplicativo hoje mais usado do brasileiro passou o WhatsApp, em alguns meses. E terceiro, Temu. O grande terror dos outros e-commerce, e está aí. Todo mundo tem TikTok e Temu aí? Quem usa TikTok e Temu todo dia aí? Meu Deus. Marcos, vamos encerrar o jantar. Vou levantar, vou perguntar. Quem não gosta de dinheiro, levanta a mão. Não faz sentido. 129 bilhões movimentados no TikTok o ano passado de produtos e serviços que todos vocês vendem. Aqui, mais de 80 bilhões de produtos e serviços que vocês vendem. E 3 pessoas levantaram a mão, que não gostam desse dinheiro. Vamos falar de onde o Brasil comprou no Natal e na Black Friday. Os top 10 aplicativos. Está vendo os top 10? Olha só os top 5. 4 chineses e um argentino. O Brasil já é chinês. É onde as pessoas se influenciam, onde elas tomam a decisão de compra e onde elas compram. Dos 5 maiores aplicativos que eu e você compramos no Natal e na Black Friday, 4 são chineses e um argentino. Que é o Mercado Livre ali, né? Que é o argentino que eu brinco. Que é mais brasileiro, a gente não fala que o Mercado Livre é argentino, né? Fácil se eu entrar num site argentino aqui para comprar, fica estranho, né? Mas no fim do dia, quem compra o Mercado Livre está comprando um site argentino. Não é brasileiro. E assim como todos esses chineses. E olha só o que é o mais interessante disso tudo, que vai entrar no papo do atrito do Agent e-commerce. A menor taxa de rejeição do Brasil hoje é a da Temu, que a maioria nem tem. Baixa esse negócio de Temu aí, gente. É uma mistura de jogo do tigrinho com compras, com um monte de coisa diferente. Mas você vai aprender. A menor taxa de rejeição. Mas deixa isso aqui, o que é um insight de vendas para você? Você fala assim, Fábio, o que tem a ver com o Temu? Tudo a ver. Sabe por que esse cara está criando um comportamento de consumo completamente diferente? Porque o que nos ensinaram que era venda? Tem o maior sortimento possível de produtos e deixa o seu cliente escolher o produto que ele quer. Foi assim que a Amazon nos ensinou, lembra? A loja de tudo. Só que lembra que as pessoas declararam que 70% das pessoas estão fadigadas pela quantidade de decisão que ela tem que tomar. Hoje, para você comprar no Mercado Livre, na Shopee, na OLX, na Amazon, você precisa de 8 páginas de navegação, 7 páginas de navegação. Olha o quanto você precisa na Temu. 2, para quem não está vendo. O que isso quer dizer? As pessoas ficam menos, então, nesse site chinês, menos no TikTok, menos no canal. Não, porque ele entendeu uma lógica, que à medida que eu conheço o comportamento do consumidor, é sobre levar produto ao consumidor, e não mais trazer cliente ao produto. Onde a gente gasta todo o nosso dinheiro? Tentando trazer cliente para o nosso produto. Faz campanha, faz advertising, contrata time de vendas, treina o time de vendedores para ver se a gente vai atrás de novos clientes. O que eles entenderam? Não. Como que eu levo o produto a partir do conhecimento que eu já tenho para o cliente? E não faço ele perder tempo em 8 páginas. Basta abrir 2 que o produto já está lá. Porque eu entendo tanto de você que isso chega lá. E olha só que interessante esses dados aqui. Ó. Peguei as big aí, ó. Saiu ontem esse dado. 91% prefere marca que simplifica a minha decisão. 70% prefere aquilo que é personalizado para mim. Não me dá um portfólio de produto e manda eu escolher. Já traz o que é bom para mim. 64% aceitariam a compra automática. Então, esse aqui é o grande ponto do tema desse jantar hoje. O consumidor não quer mais escolher. Ele quer escolher quem escolhe por ele. Está claro isso aqui, gente? O consumidor não quer escolher se ele vai comprar não da sua empresa. Ele vai delegar para alguém escolher. E é sobre esse novo alguém, que a gente está chamando de agente aqui nesse jantar, daqui a pouco o Cru vai explicar um pouquinho disso tudo, é sobre esse novo agente que a gente tem que entender. Porque se 68% das pessoas declaram, esse dado agora recente, que preferem comprar digitalmente, olha que interessante isso. Todos os produtos que o Marcos falou, que todos os patrocinadores e apoiadores que estão nessa sala, os consumidores falam assim, eu gostaria de interagir com você e comprar com você online. Mas, apesar de declarar isso,
20% compram online e 80% ainda vai lá na loja, na Saga comprar, vai lá no shopping, vai lá nos lugares. Ele ainda gosta de ir lá. Que bom, né, Fernando? Vai lá. Só que olha só o terceiro gráfico, que é o mais importante. Eu já mostrei ele aqui em outro jantar, mas eu queria recapitular, que ele foi atualizado agora. Metade de quem compra na loja física, vai lá na concessionária comprar o carro, veio influenciado pelo digital. Ou seja, de todas as vendas que vocês fazem, 60% da decisão é antes da transação. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que é venda no seu negócio? É onde o consumidor toma a decisão de compra ou onde emite a nota fiscal? O que é venda hoje? Fala para mim. É onde eu tomo a decisão de comprar ou onde emite a nota fiscal? Onde toma a decisão. Como que a gente mede venda hoje do varejo? Nota fiscal. Nós estamos completamente míopes. Aí eu acho que a minha loja está vendendo demais, que aquele vendedor é bom. Acertei no ponto. Nossa, a vitrine ficou fantástica. 60% tomou decisão antes de chegar lá. E essa é a nova mecânica de consumo. Como eu rastreio, como eu entendo o fator de decisão de compras. Se agora eu estou delegando para alguém decidir por mim. Por isso que esse fenômeno de TikToks, de Temu, não sei o quê, é porque lá está a decisão de compra. Porque às vezes você fala assim, Fábio, o meu produto não tem nada a ver vender no TikTok. Eu estava semana passada na Caterpillar. Vocês conhecem Caterpillar? Já ouviu falar nisso aí? O que a Caterpillar vende? Retroescavadeira, gerador e máquina e caminhão de mineração. Você acha que dá para vender esse tipo de produto no TikTok? Você fala assim, Fábio, TikTok vende maquiagem, né? Vende perfume, aqui, meu amigo do perfume aqui. Vende essas coisas, esses cosméticos. Não vai vender retroescavadeira. Aí eu mostrei para eles, abrir. Vamos escrever assim, quero comprar, estou numa obra e quero comprar uma retroescavadeira. E começou a abrir, aquele tanto de TikTok. 250 mil views, 350 mil views. Eu estava lá em Singapura com os 40 maiores produtores do agro brasileiro. E comecei a seguir um deles no TikTok. Falei, cara, baixa o TikTok, vocês têm que ter esse negócio. Começa a olhar para isso. E eu estava vendo a colheita dele agora, de algodão. E ele estava filmando a colheita de algodão, lá no Mato Grosso. E aí, lá no meio da colheita de algodão, tinha um monte de verdinhas. Você sabe o que são as verdinhas? John Deere. Já ouviu falar dessa empresa aí? Colheitadeira. Ele ficou fazendo campanha de John Deere. Olha, sou aqui, uso John Deere. Não. Ele falou da colheita? Não. Ele só estava filmando que ele estava colhendo algodão. Só que ele é o número 1 do Brasil. E provavelmente no TikTok, naquela hora, tinha 15 pessoas vendo. Não era uma audiência muito grande. Só que os 15 eram 15 agricultores de algodão, que olham para ele e falam assim, esse é uma referência para mim. E viu a verdinha lá no meio. E esse cara não clicou e comprou John Deere no TikTok. Ou comprou John Deere na Temu. Só que ele guardou aquilo na cabeça. 3 meses depois ele falou assim, preciso comprar uma colheitadeira. Foi lá na concessionária da John Deere, lá de Sorriso, no Mato Grosso, comprar a colheitadeira. O que a John Deere falou? Nossa, mas essa concessionária vende bem, hein? Esse vendedor é muito bom. Onde que ele tomou a decisão de compra? Nós não estamos monitorando a decisão de compra. A gente só monitora onde emite a nota fiscal. Por isso que o chinês veio nos ensinar, e agora o AI está nos ensinando, que não vale nada eu querer vender se eu primeiro não socializar. Por isso que o que esses caras nos ensinaram e estão revolucionando o Brasil? Que não é sobre Ásia, não é sobre China, é sobre o Brasil. Que ele entendeu o seguinte, antes de vender eu tenho que socializar. Por isso que o grande termo é esse tal de social gaming commerce. Primeiro eu socializo, depois eu entretenho, eu gamifico, depois eu vendo. Como que eu tiro o atrito da relação? E como que eu perco a lógica de canais? A gente ainda tem esse papo assim, que canal você vende? Ah, eu tenho distribuição, aí eu tenho o canal de venda direta, eu tenho o canal e-commerce, eu tenho o canal do app, não é? A gente pensa isso. Vendeu bem essa semana no canal tal, o consumidor não quer saber que canal. Ele quer dar um comando e vender. E cada vez mais disso tudo aqui do último jantar que nasceu esse jantar aqui. Que é o seguinte, nós precisamos falar da maior revolução que está em curso hoje na história, que é esse tal de comércio através dos agentes. Uma venda que não, o decisor não mais sou eu e você, mas agora eu deleguei esse decisor para alguém. Por isso que a gente lançou, e esse aqui é o programa que a gente finalizou hoje, o primeiro programa do mundo para falar disso. E vocês têm hoje o primeiro grupo de empresários a ouvir sobre esse negócio hoje. Não vou falar no mundo, que talvez é uma pretensão muito grande, mas no Brasil, com certeza. Essa pauta não está hoje, porque ela nasceu ontem e hoje, e vocês estão vendo aqui muito fresco o que está acontecendo. E olha os dados, só para eu fechar aqui e chamar o Crua. Não é mais sobre clique, é sobre 0 clique. Mas olha isso aqui, os números recentes agora da Black Friday 2025. 805% do tráfego de quem comprou nos seus produtos veio de IA. As pessoas não estão procurando mais nos mecanismos de busca, eles estão procurando lá. 670% na Cyber Money, que é aquela segunda-feira depois da Black Friday. 44% dos consumidores falaram assim, eu prefiro o IA para pesquisar.
Já quase metade do Brasil falando o seguinte, eu não vou mais no Google, eu não entro mais na Amazon, eu não entro mais no Mercado Livre para pesquisar, eu não pergunto mais para a Alexa, eu vou lá na minha inteligência artificial favorita. E 40% dos brasileiros declararam que usam IA para descobrir novos produtos e aquilo que eles precisam comprar. Só que esse mercadinho aqui não é pequeno. São 180 bilhões de potencial. Olha só, eu falei de 129 bilhões de TikTok, falei mais de 80 bilhões da Temu, e eu estou dando a dica aqui de novo, para quem gosta de dinheiro. Todo mundo gosta aqui, né? Tem 180 bilhões naquilo que o Cru e o Alan vai apresentar agora. Tem 180 bilhões de comércio movimentado a partir da decisão de um não humano, mas de um agente. Porque eu estou delegando para ele a decisão. E nessa delegação da decisão, o dinheiro está correndo para lá. E esse dinheiro é muito para quem gosta de dinheiro. Por isso que nesse mundo de direção, a gente precisa de uma lógica nova de radar. E eu lembro do último jantar, eu vim aqui, eu lancei o livro, né? E eu queria depois disponibilizar ele para vocês, vou mandar um QR Code para vocês terem. Mas o que eu fiz lá para o último slide aqui, só para a gente fechar? Para mim, tem 5 princípios que a gente precisa absorver disso aqui. O primeiro deles é, o que essa nova lógica chinesa e da inteligência artificial potencializando trouxe para nós é o seguinte, não tem espaço mais para quem é lento. Ah, Fábio, eu vou pensar nisso aí. Nós vamos abrir um projeto disso. Nossa, agora eu vou sair desse jantar. Nossa, o meu... Aí você fica pensando assim, quem deveria estar aqui da empresa, né? Nossa, esse assunto aqui, eu tinha que ter trago fulano da minha empresa. E daqui 6 meses nós estamos falando disso de novo e você nem caiu a ficha ainda. Porque 6 meses atrás eu estava falando, pessoal, o dinheiro está indo para esses lugares e a gente ainda não levantou a mão que está usando. Eu estou alertando, o dinheiro está indo para lá, precisa de velocidade. Segundo, não dá mais e o consumidor não vai tolerar mais em 2026 aquilo que tem atrito. Aquilo tem obstáculo para comprar. A gente vai ver que o grande objetivo do comércio agêntico e do uso de agentes é tirar o atrito completamente, onde eu não preciso mais ter o atrito de decidir. Terceiro ponto, se essa lógica é cada vez mais de personalização, nenhum cliente quer ser tratado mais pela média. Faça a reflexão. Como é a sua oferta de produto hoje? É oferecido pela média ou hiperpersonalizado? Hoje a gente tem capacidade, antigamente você não tinha. O marketing, eu fui marqueteiro, o Alan aqui há muito tempo, nós inventamos uns 20, 15 anos atrás um tal de persona, lembra disso? Lembra disso? Aí você pergunta, qual a persona da minha empresa? O que é a lógica da persona? É tentar simplificar público. Então eu falava assim, meu produto é para mulheres grávidas de 30 anos. Se você, mulheres grávidas de 30 anos, tem mais ou menos esse tipo de comportamento, vamos criar um produto para elas. Agora deixa eu te perguntar, qual a diferença entre mulheres grávidas de 30 anos? Todas. Tem mulher grávida de 30 anos que é o primeiro filho, tem mulher que é o terceiro filho, tem mulher que é solteira, está sem o pai, tem mulher que é casada, tem mulher que é do interior e trabalha, tem mulher que é da capital e não trabalha. Dá para oferecer um produto para mulheres grávidas de 30 anos igual? Só que não tinha jeito de fazer isso antes, porque era o que eu tinha de base de dados. Mas agora que essa lógica do social gaming commerce, dessa lógica dos agentes, hiperinformação, se você hoje ainda trabalha persona na sua empresa, você está tratando o cliente pela média. Sendo que o cliente fala assim, eu só vou comprar se você me tratar na minha individualidade. Porque o TikTok me trata assim, o Instagram me trata assim, o Spotify me trata assim, o Netflix me trata assim. Se vocês abrirem todos esses aplicativos agora e mostrar para mim, o de cada um é diferente. Só que na hora que entra nas nossas empresas, está lá a mesma página de venda para a média. Está lá o mesmo pitch do vendedor que vende para todo mundo igual. Está a mesma pasta do vendedor igual. Está o mesmo app para todo mundo. Eu nunca entendi por que cada um aqui só tem um e-commerce, um www. Por que a gente não tem 350 www diferentes de e-commerce? Não tem 300 pastas diferentes, porque eu não entendi ainda a lógica da hiperpersonalização, que hoje a captura da atenção não vem mais como vinha antes, de dar um grande tiro de canhão. E, por último, essa lógica da obsessão pelo cliente. Está claro isso aqui? Faz sentido ou não? É só um pano de fundo para eu chamar meu amigo aqui, Cristiano Cru, para dar o show dele. E, por favor, me manda um oi aqui nesse QR Code, que eu vou mandar a parte do livro para vocês, que eu não trouxe aqui, porque acabou os nossos livros, tudo lá na Starts, mas eu vou mandar para vocês, e me manda um oizinho no QR Code. Mas para falar profundamente do que está acontecendo, meu mestre e professor, vem cá, Cristiano Cru. Palmas. Obrigado, parabéns. A salva de palmas. E esse aqui é o gêniozinho da Start. Meu querido amigo Cristiano Cru. Tá bom, Marquinhos, lá vamos nós de novo aqui, pessoal. Bom, eu vou subir por uma questão óbvia, para ajudar vocês aqui, e temos slides aqui, ver se eu consigo dividir. Vou tentar fazer um pitch para vocês, tá? Um pitch rápido, aqui, tentar ser direto, numa coisa que eventualmente pode ser muito grande. Sim, a gente teve aí nos últimos 2 dias, eu, o Fábio, Alan Barros e uma turma toda debatendo lá na Starts, grupos executivos, esse termo aqui, que pode ser um pouco da moda, eu quero desvendar para vocês.
que a gente tá, o apelido disso é comércio agêntico, tá? Mas vamos simplificar. Eu acho que vocês aqui têm 3 problemas que eu também tenho. Eu acho que todo dia eu acordo e fico meio intrigado com esse papo de IA, concorda? Continua intrigado? Esse papo de IA? Eu me lembro na primeira conversa, logo que o ChatGPT aconteceu, nós debatendo aqui, entender os fundamentos da coisa, que não era modismo, então continuamos intrigados com isso, certo? Eu acho que todo mundo aqui está intrigado com o seu negócio, pode ser aqui margem, EBITDA, venda, negócio, distribuição, os chineses chegando, concorda que nós estamos sempre, o nosso desafio é meio contínuo nesse negócio, mas a conversa aqui tem que ser isso aqui, ó. O que deveria intrigar a gente a respeito do uso de inteligência artificial no processo comercial do negócio de cada um de nós aqui, ok? Varejo, eu tento vender mais para quem usa e consome, né? Comércio, comprar e vender. Acho que ninguém aqui sobrevive sem comércio. Tu pode ter um negócio que vende uma vez por ano. Tu pode ter até uma concessão que tu vende uma vez a cada 5 anos. Mas mesmo assim você vende também, tá? Então deixa eu trazer para vocês uma visão que a gente está usando no mundo de IA, a palavra agentes. Estão escutando essa palavra agentes? Certo? A palavra agentes e tal. Daí a gente junta agentes com comércio, certo? Com comércio. Mas deixa eu trazer uma história para vocês, como isso é antigo. Há 100 anos atrás, um maluco criou a Pig Wiggly. Já ouviram falar isso? Pig Wiggly, do interior dos Estados Unidos, 100 anos. Pig Wiggly traduz meio como assim, o porquinho saltitante, tá? Foi a primeira vez que um cara botou uma loja de um varejo, que as pessoas chegavam com lista de compras, entregavam para um agente, o cara pegava e ele ia lá atrás buscar as coisas, entendeu? Para o cara não acessar lá o estoque, não acessar... Então isso era a Pig Wiggly, e ela ficou muito famosa e mudou o jeito, que era o cliente chegar no produto, depois ele começou a liberar isso. Mas aqui eu faço uma brincadeira, que esse foi o primeiro agente e-commerce que eu já vi na minha vida. É um agente e trabalha no comércio. O que é um agente? É algo que sente e age. Um atendedor de balcão, barriga no balcão, é um agente, ok? Mas qual é a diferença de um agente e de um agente de IA, que agora a gente está usando? Qual é a diferença disso? E aí eu acho que a gente pode voltar, sair de 100 anos atrás e voltar para um mês atrás. Há um mês atrás, o CEO do Google foi lá na frente da NRF e falou na frente de todo mundo: IA é a mais profunda mudança que nós vamos viver, vem aí a era do comércio agêntico, ok? Ele anunciou isso para todo mundo. Basicamente, ele mostrou esse videozinho aqui, que era uma pessoa procurando uma mala, e basicamente o que ele mostrou era um detalhe, tem que prestar bem atenção. Era uma pessoa buscando assim, onde eu vou comprar uma mala, ok? E aí apareceu lá a oferta de mala, e lá no cantinho tinha um botão chamado Buy, comprar. Imagina uma pessoa, dentro lá do Gemini do Google, a pessoa foi lá, procurou as coisas, e daí ia ir para o site da Start, certo? Ia sair. E a pessoa tinha a opção de compra. Eu, quando vi isso, pensei, a maior empresa tech do mundo acabou de pivotar. A maior empresa do mundo que vive de vender lead para nós. Todo mundo aqui é sócio do Google. Desculpa, o Google é sócio de todo mundo que está aqui, certo? Todo mundo paga para aparecer lá. A empresa, o Google fez um Aikido. Sabe o que é um Aikido no artes marciais? Tu toma um golpe e pega a força do outro para derrubar. O Google até ontem diziam, vai acabar, porque as pessoas vão ir lá nas IA, não sei o quê, não vão mais comprar palavra-chave e tal. E o Google parece que deu uma revertida nisso. Ele disse, além de eu vender lead para vocês, o cara vem aqui e compra aqui agora. Sacaram a mudança do Aikido? E aqui que vale a pena a gente quebrar a cabeça para entender o que pode estar acontecendo, tocar no negócio de todos nós que estamos aqui. Eu acho que, de novo, quando vem essas palavras, alguns pensam, pô, mais um modismo tech, né? Porque nós viemos do commerce, depois para o online commerce, depois o e-commerce, depois o mobile commerce, depois o social commerce, depois o voice commerce na Alexa, depois o conversational commerce e segue os commerce, certo? Eu não sei o que nós vamos fazer para o resto da nossa vida, mas nós vamos continuar no commerce, concorda? Ninguém aqui vai sobreviver se não entender o desafio universal contínuo, que é, nós temos que vender, concorda? Nós vamos ter que vender. E só que vender tem uma coisa que vem antes e uma coisa que vem depois. O pré-vender virou marketing, não é isso? Marketing é pré-vender. E o pós-vender é confiança. Qual foram as 2 palavras mais faladas na NRF esse ano? Você sabe que os caras usam aqueles cloud para gravar tudo? Sabe, os caras gravam tudo,
Cuidado com o que vocês falam, inclusive, tá? Mas assim, estão sempre gravando o que você fala, tá? Aí os caras processaram tudo, sabe qual as duas palavras que mais se falou na NRF esse ano? Uma, IA. A segunda, confiança. Sacaram IA? Confiança, esse mundo que gera muito essas coisas. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que observar tudo o que está acontecendo. Desafio de vender, que é um desafio de todos nós, no seu contexto, mas existe uma coisa que antecede isso, certo? Que é capturar a atenção, que eu vou chamar mais de marketing. E tem uma coisa depois de vender, que é, eu vou dizer entregar, mas é basicamente uma coisa mais séria que isso. É garantir o sucesso de quem comprou, concorda? Quem comprou tem que ter sucesso com aquilo que ele fez. Se ele fizer isso, tu vai vai vender de novo. E aqui talvez a gente possa entrar talvez num tema um pouco pareça técnico, mas vamos lá. Vou fazer uma simulação com vocês. Eu entrei no Google e perguntei assim, onde que eu posso comprar o melhor refrigerador 2 portas aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo? Certo? Aí o Google processou para mim e me respondeu aonde que eu poderia comprar. Na verdade, vou ver se está rodando o vídeo aqui, que o Fábio disse que ia me ajudar. Não? 1, 2, 3 e... Vai rodar, vai rodar. Perfeito. Estava rodando o vídeo aqui. Olha só, vai flicar. Eu botei no vídeo aqui dentro do Gemini, sabe o Gemini, a ferramenta do Google? Eu botei assim, aonde comprar o melhor refrigerador? E ele começa a conversar comigo, entenderam? Ele começou a conversar comigo. Essencialmente, o que ele está fazendo, não é fazendo uma busca lá escorada do Google e me respondendo palavra-chave e me cobrando. Ele começou um diálogo comigo. E eu perguntei, tá, mas onde é que, considerando tecnologia, isso qual mais? Isso aqui é o que a gente chama hoje de conversacional, certo? E isso é uma ruptura muito grande, porque a máquina que está fazendo isso por trás são esses motores de IA. E aqui está uma das informações que deveria tocar todo mundo aqui. Zalando é o maior e-commerce da Europa. E o CTO lá anunciou na NRF o seguinte, 78% das pessoas que acessam nossas plataformas digitais não procuram um produto. O cara não está pedindo um polo, não sei o que, ele deve estar pedindo assim, eu sou um Uber aqui em Goiânia, estou a fim de trocar de carro, qual é a melhor oferta? Concorda que é isso? 78% das pessoas que estão acessando as plataformas não estão procurando mais uma geladora 495 litros eles estão conversando uma coisa diferente, eles estão iniciando conversas, o volume é muito grande. Pensa comigo no nosse negócio. Se vocês entrarem agora no Google e perguntarem aonde eu posso fazer um curso executivo de IA em São Paulo, vocês vão ver que a Startse está lá em cima. Por quê? Porque nós somos bons de marketing digital, ok? Ou nós pagamos para o Google, ou nós estamos escorando em SEO, tá? Agora, a pergunta é diferente. E se alguém entrar hoje no ChatGPT, no Gemini, no Perplexity, no que você quiser, e perguntar aonde que eu posso fazer um bom curso executivo de IA em São Paulo, o que ele vai responder? Entenderam comigo a diferença? E se o cara perguntar diferente, ele não pergunta isso, ele diz assim, eu quero desenvolver minha carreira. O que é uma coisa boa que eu posso fazer para a minha carreira? Ele não está perguntando de curso de IA, concorda? E a máquina vai conseguir começar a dialogar com ele. Olha só, as pessoas ainda, a menina está entrando hoje dizendo assim, eu estou indo para uma balada em Goiânia. Vem uma amiga minha do São Paulo e uma do Rio. Qual é uma roupa legal para mim usar? Entenderam isso? Só que os nossos sites estão escritos assim, camisa preta e branca PMG poliéster. Sacaram a desconexão do que é uma narrativa de descrição de produto e do que dessas máquinas estão fazendo? Então, a grande pergunta que surge aqui é, aonde foi que esta máquina, quando a pessoa perguntou, aonde que ela foi buscar essa informação para vir responder para o cara, concorda? Aonde foi que o agente de IA, que está escondido dentro do ChatGPT, dentro do Google e dentro de tudo esse negócio, aonde esse desgraçado está procurando essas coisas? Concorda? Esse é o nosso dilema do momento? Então, aqui eu vou usar o segundo exemplo. Eu entrei no ChatGPT e eu ativei a opção de comprar, que está ainda em teste. Aonde eu vou comprar um refrigerador 2 portas? O que vocês vão ver, vê se vai rodar aqui sem flicar muito o vídeo, tá? Vou clicar com... Tá. Onde eu posso comprar? Vocês vão ver que o ChatGPT hoje, se tu habilitar isso, ele começa a te perguntar, mas quanto de grana você tem? Ok? Entenderam? Não, eu tenho tanto. Tá, mas tu quer de que tamanho?
Que capacidade? Ah, eu quero tanto. Mas como é que tu quer que é o degelo dele? Isso é o ChatGPT conversando comigo. Ah, eu quero desse tipo aqui. Que outra coisa que ele pode fazer? Que funções importantes? Cansei. Daí ele pegou assim, e essas imagens aqui, qual que tu curtiu mais? Não, eu gostei mais dessa imagem aqui. Não, legal essa imagem aqui. Daí eu acho que ele vai mais comigo aqui. O que mais eu poderia fazer? O que mais ele me perguntou? Isso é o meu ChatGPT, tá? Considerando essa opção aqui, tu gostou mais disso ou mais disso? Tipo, Tinder, entendeu? Tu gostou mais disso ou disso? Disso ou disso, ou disso ou disso? Sacar o que é um modelo agêntico comercial? Essa máquina que está lá dentro, ela está dialogando com a pessoa, ela está buscando dado em algum momento para trazer a informação para cá. Esse é o primeiro movimento. Quantas pessoas vocês conhecem, tem alguém aqui que sabe essa informação? Quantas pessoas vocês conhecem que fez um exame lá no DASA, pegou o resultado do exame e botou no ChatGPT e perguntou: o que eu tenho? Conhecem alguém, então, né? Tá bom? O que eu tenho? Concorda essa coisa? Vocês entenderam que o que deve estar em curso, e ainda é difícil ver, é uma das maiores transformações de comportamento cultural das pessoas lá fora? Os caras estão fazendo isso? Tá bom. Então, vou dar mais um pulo para frente. Eu ainda vejo 3 modelos de negócio. O Google vende lead, concorda? Lead? Eu pago lá, para se o cara perguntar um curso, ele mandar o link da Startse. 18 bi de dólar de lucro por trimestre do Google, faz dinheiro com isso. 18 bi de dólar por trimestre, tá bom? Segundo modelo de negócio, que o Google parece que disse: Startse, eu não quero só teu dinheiro para vender lead para vocês, deixa o cara comprar aqui dentro do Google e me dá um fee. Concorda que é? Concorda? Me dá isso. Só que isso não é tão fácil, porque se o cara entrar lá dentro da app do Google e pedir comprar um curso da Startse, como é que eu sei se vai ter estoque? Como é que eu sei se tem vaga no curso? Concorda? Eu tenho que dizer lá para o Google. Como é que eu vou dizer se tem promoção? Como é que eu posso dar dinheiro para o cara? Eu posso deixar o cara pagar em 10 vezes ou em 2 vezes? E se o cara comprar e se arrepender, como é que ele devolve? Entenderam o pós-venda? Foi isso que o Google foi anunciar lá na NRF. Ele anunciou uma coisa chamada UCP, que é um protocolo para integrar todos os nossos negócios dentro de um transacional, dentro das plataformas deles. Em setembro do ano passado, a OpenAI havia lançado o ACP, um protocolo para fazer isso no mundo do ChatGPT, certo? Em janeiro desse ano, o Google fez o mesmo movimento. Agora raciocinem comigo, isso se chama protocolo. Protocolo não é software, protocolo é uma regra de como nós trocamos dados, certo? Por que a internet é do tamanho que é? Por que a internet é do tamanho que é? Porque um dia eles toparam aceitar um protocolo. Um dia a internet, o mundo aceitou que se tivesse uma coisa, TCP/IP, o apelido, se tivesse um jeito, segurança conhece bem, era um jeito da gente, tu faz um equipamento e os dois conversam. Concorda que isso foi o protocolo. Então o mundo hoje está atrás de um protocolo disso. Só que eu posso te vender lead, eu posso pegar a comissão da transação e eu posso fazer sem propaganda. Vocês não têm hoje umas assinaturas que diz assim, se pagar mais tanto não tem propaganda? Tá. Qual a chance de vocês entrar num Google IA ou entrar no ChatGPT, pedir um refrigerador e vir enviesado porque é alguém que está pagando? Concorda? Onde é que tem Será que um dia nós vamos pagar para usar uma IA e diz assim, mas a minha é limpa? Não... Ou se tu diz assim, não, paga mais barato, mas eu vou tentar te vender alguma coisa, que nem diz o Google? Tá. O que eu acho que está por trás disso e que é relevante é que talvez o conceito de marketing digital que vem alimentando a gente nos últimos anos, ele está sofrendo um questionamento. Então, vou mostrar um exemplo para vocês. A pergunta que eu estou me fazendo hoje, que todos nós estamos fazendo é, o que os agentes querem ver? Um humano, está aqui o site da Start, para vender o curso, tá bom? Fonte legal, redondinha, tem que ter uma aparência boa, concorda? Tem que pegar aquele negócio de compre agora, ou senão você vai perder a chance, tem que ter escassez, não concorda que tem toda essa máquina da influência da venda? Tá bom. Só que o agente está se lixando para isso. Ele não tem o sentimento. É uma máquina lendo. Isso aqui, LLMS.txt, isso é uma das crescentes técnicas que a gente tem que aprender a botar nos sites da gente, para que os agentes do lado lá encontrem a gente, sacaram? Não os humanos do lado de lá. Porque não vai ser os humanos que estão me catando, vão ser as máquinas que vão me catando. E aí a gente começa a imaginar, e quando os agentes começaram a vir e querer comprar? Pensa só, a Startse vende um monte de treinamento para o mundo corporativo.
E se o Itaú, dentro do Itaú, criar um agente interno para ajudar as pessoas, os executivos dentro do Itaú, a encontrarem os melhores cursos no mercado? Entenderam isso? Imagina o Itaú lá, cria um agente interno, o cara lá dentro do Itaú falou, puxa, eu estou vendo isso, desenvolver melhor, e essa máquina do Itaú lá dentro sai catar esses negócios no mundo para recomendar para o executivo lá dentro. É um agente do Itaú, eu vou ter que ter um agente na Startse para dialogar com o agente. Sacaram um pouco essa lógica agêntica do que está acontecendo? Então eu só vou provocar um desafio para vocês aqui. Cada um de vocês vai ter que decidir se isso é importante ou não é importante, é moda ou não é moda, todo mundo aqui é adulto, responsável pelos seus negócios, concorda? Então eu vou fazer um desafio para vocês, para a gente encerrar, e eu largar aqui para o Alan. Vocês devem conhecer alguma dessas ferramentinhas de moda de IA que estão por aí. Ou o ChatGPT, ou outro, qualquer, está cheio. Pensa o seguinte, qual a ferramenta de IA que o cliente de vocês, ou quem vocês querem influenciar, mais vocês acham que usam? Ok? Chutam uma aqui, tá bom? Então vocês vão pegar lá ela e vocês vão fazer o teste ácido. Agora vocês vão saber se vocês estão entrando no mundo agêntico ou vocês já estão para trás. Vocês vão chegar nessa máquina e vocês vão fazer um prompt. Lembra do prompt? Vocês vão escrever assim, ó. Qual o melhor, e aí escreve produto ou serviço que você faz, para comprar em, e coloca condição de negócio. Para comprar em Pinheiros, para comprar em dia de chuva, para comprar se eu não tenho dinheiro, ok? Faz esse teste, só esse teste. Escolhe a máquina de A e escreve isso aqui. Tá bom? E observa com atenção o que a máquina vai responder para ti. E se pergunta, o que acabou de acontecer? Por que acabou de acontecer o que aconteceu? E o que você gostaria que fosse diferente? Se você entrar no ChatGPT agora e perguntar onde fazer um bom curso executivo de A em São Paulo, não vai aparecer Startse. Não vai aparecer Startse. Porque nós temos que trabalhar muito ainda no nosso marketing agêntico. Porque eu preciso ser o primeiro cara que apareça lá. Concorda comigo? Eu preciso estar nessa disputa, porque o mundo está lá. E isso não é fazer palavra-chave e leilar coisa de palavra-chave lá no Google. Nós temos que aprender a estar nessas novas conversas. Sacaram o que pode estar acontecendo? Isso é só um item. Como nós vamos capturar a atenção, e não é só venda, é reputação. Concorda que é reputação? É reputação, e o que o mundo está acontecendo, talvez é uma das maiores pivotadas do mundo de marketing que está acontecendo lá fora. Não participar disso pode ser uma irresponsabilidade. Ok? E para provocar isso, vocês mais, e deixar vocês com as ideias aqui, eu vou chamar o Alan Barros, que vive fortemente isso. Então esse vai ser o terceiro craque da noite, Alan Barros. Salva de palmas. Aplausos. Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Falar aqui depois do Cru e do Fábio é sempre complicado, porque eles já abordaram todos os pontos mais impactantes, recentes aí, dessa transformação do agente e-commerce que a gente vai viver. E eu, coincidentemente, tive a honra de participar dessa primeira turma, e eu quis ontem, na turma de ontem, fazer uma provocação mais estruturante, porque, para mim, o que vai acontecer com a IA, ela realmente vai transformar todos os negócios, e eu estou trazendo um resumo disso, até para a gente poder abrir para um papo maior na sequência. Só me apresentando um pouquinho melhor aqui para vocês, hoje eu sou sócio do Grupo Dreamers, o principal grupo de comunicação 100% nacional. A gente tem 3 verticais de negócios. No entretenimento, a gente é líder absoluto, com Rock in Rio, Detal e Lollapalooza. No mercado de agências tradicionais, a gente tem as 4 agências, a Artplan é a mais tradicional, a Pulse, que é a minha, maior agência especializada do varejo do país. A gente tem a Van, que é um orgulho atender a Van. A Van, você falou um negócio interessantíssimo. 2% do faturamento da Van é no site, só 2%. Mas ela entendeu o jogo que o cliente decide no social. A marca que tem mais seguidores no Instagram no Brasil é a Van, com 9 milhões de seguidores. Então, ela capta o cliente lá no social, não quer vender no e-commerce porque não tem margem, e foi o varejo que mais deu lucro no hemisfério sul esse ano, com 3,5 bi de lucro. A Casas Bahia é cliente nosso, a Açaí é cliente nosso, então esse é o nosso ecossistema hoje. Vou deixar um presente aqui, Marcos, se me permitir, na hora do sorteio, pode sortear um par de ingressos para o Rock in Rio desse ano, que vai ser agora em setembro. Então, a turma que está aqui, vamos sortear um ingresso do Rock in Rio. Eu quero trazer aqui um pouquinho dos nossos clientes, mas eu não vou tomar o tempo de hoje falando disso. Eu quero falar e deixar esse legado aqui para vocês. O dia que eu tomei a decisão mais difícil,
e estar conectado aqui com esse universo da inteligência artificial foi em 2019, para vocês terem ideia, uma conversa que eu tive com um super especialista na área, explicando que eu era dono de uma agência de propaganda, e ele falou para mim, porra, você está ferrado, né? Teu negócio vai acabar. Isso era 2019, não tinha um ChatGPT, não tinha nada disso tão democratizado quanto está, mas ele era um super especialista, super bem preparado, e ele começou a me dar uma sinalização da transformação que a gente está vendo hoje. E nesse dia, quando eu recebi o impacto dessa informação, porque é duro, né, você escutar que o que você faz, que é o que está gerando o negócio, na época eu estava crescendo muito, e eu tomei a seguinte decisão de começar a destruir o meu negócio, que na época faturava já 100 milhões de reais, baseado 100% na tese que eu tinha escutado, de que a revolução tecnológica que a gente ia viver ia ser uma das maiores da história da humanidade, pela rapidez e pela questão, e acho que aqui fica uma primeira informação importante para vocês, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, a primeira grande revolução tecnológica que não ia ser geracional. As revoluções anteriores que a gente viveu tinha que ter uma evolução de uma geração inteira para ela tracionar. A IA ia ser a primeira revolução que a criança ia usar, o jovem ia usar, o adulto ia usar, o mais velho ia usar, tudo simultaneamente. Eu peguei essa informação e comecei, e aqui eu quero começar a deixar esse legado para vocês, comecei a destruir, né? Peguei o que eu tinha de experiência, não absorvi o medo e comecei a escolher destruir o meu negócio com o seguinte critério: não é automatizar o que a gente faz hoje. Um dos erros importantes de quem está mergulhando na IA é pegar o que faz hoje e automatizar via IA. Isso não vai te trazer nenhuma transformação importante. O que traz é você questionar o que você faz hoje, tá? Essa é a informação mais importante. E como que eu posso fazer diferente baseado no que eu tenho de conhecimento, o que eu aprendi na linha do tempo, que é o que vale ouro. A experiência que a gente tem acumulada tem uma coisa que a IA nunca vai trazer, né? Que é esse entendimento mais complexo. Agora eu tenho que estar disposto a reinventar o meu negócio com a ótica da IA. E aqui eu vou contar uma história desses 6 anos para vocês, bem rapidinha, para vocês verem o poder disso. Então, lá em 2019, o primeiro produto que eu resolvi construir para quebrar a agência que eu tinha foi pegar uma das linhas de faturamento mais importantes nossas, que era fazer grandes campanhas com grandes celebridades. Eu falei, vou democratizar esse modelo. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar um grande artista, que só 3% das empresas conseguem pagar um cachê enorme para esse grande artista. Na época, tinha Rodrigo Faro, Cauã, Débora Seco. Vou fragmentar o contrato deles e vou permitir que uma floricultura, lá em Ananindeua, no Pará, pague o proporcional ao PIB da cidade para esse grande artista. Para vocês entenderem a revolução que é isso, vou tangibilizar aqui no Faro, que é meu sócio. O cachê do Faro por 3 meses no Brasil custa R$1 milhão. Uma floricultura em Ananindeua paga R$2.000 numa campanha completa com o Rodrigo Faro. Só no direito de imagem dele, não. Ele recebe um enxoval inteiro de peças, todo o material para rádio, todo o material para televisão, todo o material para lugar. Então, essa foi a disruptura. Na época, o meu sócio falou, você é maluco. A nossa maior margem é vender um grande artista para nossos clientes. Como é que você vai fazer um negócio desse? Vou fazer. Qual que era o problema? O artista. E se eu vendo 500 campanhas com o artista? Ele não tem tempo para ir gravar essas 500 campanhas. Eu tinha que disruptar o modelo de gravação. Onde, numa diária tradicional, a gente fazia 10 conteúdos, eu tinha que fazer uma biblioteca com 8.000. Era possível fazer isso na tecnologia, no modelo mental antigo de produção? Completamente impossível. E eu não parei ali. A gente virou o modelo, recriei 100% do zero, pensando com as novas ferramentas que existiam. Estou falando de 2019. E a gente conseguiu pôr de pé essa disruptura. Além de quebrar o modelo de negociação com os artistas, o modelo de produção. Para isso acontecer, a minha produtora, nessa época, a minha maior margem operacional era na produtora, não era na agência. Eu tinha que destruir a minha produtora front, porque eu ia reinventar o jeito dela operar para entregar isso daqui.
destruí o modelo que eu tinha antigo, revi todo o modelo de produção, não pensando mais de forma linear, que o Fábio falou muito bem, pensando de forma de biblioteca, para conseguir um processo de diária de gravação. Aqui fica um recado importante, que tinha 44 etapas, eu passei a ter 8 etapas no processo de uma diária de produção. Era a única forma de eu tornar aquilo possível. Destruí a produtora que eu tinha e fiz outra. Depois, deu tão certo que eu resolvi quebrar o meu modelo de mídia. E mídia é o ponto mais sensível de qualquer agência de propaganda. Eu falei, cara, eu preciso também trazer esse pensamento de escala aqui para a mídia. Em vez de eu ir abrir uma conversa com os veículos, eu vou criar uma plataforma, os veículos vêm informar a melhor negociação que tem disponível para aquele período, e eu inverto a ordem de geração de oportunidade. Em vez de eu dar a sorte de falar com o veículo na semana certa, e se o veículo me informa o que ele tem de disponibilidade? Para vocês terem ideia, os clientes mais rentáveis que eu tenho hoje, disparado, é o Avan. Ele foi me visitar no escritório, ele falou, não, eu odeio agência de propaganda. Muito legal o que você me mostrou aqui, mas eu não gosto de agência. Aí, quando eu mostrei o Multiplica para ele, ele falou, não, esquece, cara, eu sou o melhor comprador de mídia, o melhor negociador do Brasil. Eu respondi para ele, eu posso falar aqui, porque eu brinco com ele com isso. Você é o melhor comprador de toalha, de copos, de produtos para a loja, Luciano. Mídia eu entendo. Não acredito em agência. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conferência cega, me dá o teu mapa de mídia, 30 dias. Eu vou jogar no Multiplica. Se eu comprar mais caro do que você compra, eu pago no meu bolso. Se a gente gerar alguma economia, você me dá a sua conta. Ele falou, tenho certeza que eu vou ganhar um dinheiro seu. Me deu o exercício, a gente economizou 20% da melhor compra de mídia que ele fazia, num processo que, se fosse humano, eu não teria comprado melhor que ele mesmo. Foi só com a lógica do Multiplica, que é uma lógica completamente disruptiva até hoje, não tem ninguém fazendo, que a gente conseguiu. Então, mexi no ponto mais sensível da agência, que era quebrar o modelo de compra de mídia antiga. Quando eu fiz isso significa, gente, comprar a oportunidade de mídia de hoje para amanhã. Minha plataforma sinaliza para o cliente, para vocês terem ideia, hoje em São José dos Campos, a TV Vanguarda está fazendo uma promoção que é 60% mais rentável que o normal. O que adianta esse meu cliente ter essa informação se ele não tem o conteúdo? Vocês concordam? Aí eu ficava represando a oportunidade porque eu não tinha conteúdo. Criei uma plataforma que chama Geofest para poder produzir peças em segundos. A gente produz campanhas inteiras para os nossos clientes hoje em 15 segundos. 15 segundos, literalmente, sai uma campanha. Disruptei todo o processo aqui de como conectar no estoque do cliente, ver a disponibilidade da oferta, se essa oferta está competitiva ou não, e já gerar o material com nível de acuracidade, para vocês terem ideia, de uma oferta para o Nordeste é feita com o locutor do Nordeste, a oferta do Sul, locutor do Sul. De novo, dá o exemplo do açaí, que usa muito isso. 280 lojas. Se o açaí apertar um botão hoje, sai 280 campanhas diferentes, uma para cada cidade que o açaí tem loja. Mas eu quebrei um dos modelos também mais rentáveis de uma agência antiga, que era ficar ganhando dinheiro produzindo peça. Né? As agências gostavam de ficar emitindo notazinha de cada campanha que ficava criando. Hoje eu chego para o meu cliente, tem um tech fee, que eu chego para o cliente e falo, você pode produzir 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 peças. Tanto faz. A tua estratégia é mais importante. Essa reunião, esse produto aqui foi engraçado, que o meu principal sócio levantou da mesa e falou, cara, você está maluco, eu vou sair desse negócio. Depois de alguns meses, porque a minha tese era, se eu entrego isso daqui com essa eficiência de compra de mídia, qual que é o resultado? O cliente vai fazer mais mídia. Ele vai girar muito mais. O Luciano, quando a gente começou em 2022, ele era um anunciante de 20 milhões na Globo. Ele tem um viés ali estratégico com a Globo, que eu mostrei para ele que o resultado, quando a gente compra regionalmente, com uma negociação eficiente, dá muita venda, dá muito resultado. Esse ano ele vai fazer uns 180 milhões na Globo. Por quê? Porque essa máquina de comprar oportunidade regional com a produção muito rápida gera ROI, gera negócio. Então, quebrei de novo a Pulse, foi a 4ª vez. Lá na NRF, culpa da Startz, eu peguei um dos insights na Universidade de Colômbia, né? Aquele dia na Universidade de Colômbia, para mim, foi incrível. E eu estou criando a última fronteira para me quebrar a Pulse, que era a receita de pesquisa. Pesquisa é um negócio que me incomoda muito com os meus clientes hoje, porque eu sempre estou mostrando uma fotografia do passado. A história que o Fábio falou das personas.
eu vou ajudar o cliente a tomar uma decisão baseada numa pesquisa que geralmente me traz um delay ali de 3 a 6 meses de informação. E aí, lá, eu já lancei essa provocação que eu queria, através dos agentes, criar os clientes sintéticos. O que é um cliente sintético? A partir do momento que eu cruzo todas as informações da minha base de dados, eu simulo cada um de vocês, toda a sua base de comportamento, tudo que vocês tomam de decisão, e eu tenho acesso a fazer uma pesquisa instantânea do que eu quiser. Olha a loucura que vai ser isso. Em 45 dias, Fábio, eu tenho 20 mil clientes sintéticos fazendo teste. 20 mil pessoas vivendo via LLM, consumindo informação real. Eu fiz uma pesquisa essa semana com um cliente meu, que ele estava na dúvida qual que seria o impacto da história do carnaval lá, do presidente ter um desfile na escola de samba. Os meus 20 agentes deram uma opinião real, porque estão consumindo as informações que estão saindo. Tá? Pesquisa, hoje, tradicional. Qualquer um de vocês que tem uma agência boa de performance, ele faz teste AZ, né, que a gente fala, mas colocando dinheiro para aprender a errar. O que é isso? Eu testo lá 100 peças, pago o tráfego, a performance de 100 peças, para descobrir que só 5 funcionam. É eficiente fazer isso, porque daí os outros 90% do dinheiro eu aposto no lugar certo. Eu já estou testando, sem gastar o dinheiro dos meus clientes, com 97% de acuracidade, as peças que funcionam. Mas sabe com que diferença? Em vez de testar 100 peças, eu testo 1000. E das 1000 que eu estou testando, eu descubro que 50 funcionam. Sem gastar o dinheiro do cliente, eu estou sendo 10 vezes mais eficiente em encontrar as peças que funcionam. Isso nasceu também de um insight lá na NRF, e eu quebrei, só para vocês terem ideia, mais uma linha de faturamento tradicional das agências. Aí outro dia a gente estava falando lá, foi quando eu resumi isso daqui para vocês. Olha essa provocação que eu quero deixar. Essa agência, a Pulse, de 2019, que tinha 100 milhões de receita, cada vez que eu fui quebrando a lógica, através da tecnologia, o Aceleraí, a Front, o Multiplica, o Geofast, e agora, no impacto do ano passado ainda não tem, mas a Sixt fez com que eu chegasse em 2025 a 1 bilhão de faturamento. A gente cresceu todas as vezes que eu tentei disruptar o que a Pulse fazia, ela ficou mais forte. Esse é o recado que eu quero deixar importante para vocês. A tecnologia tem essa capacidade de deixar o teu negócio muito mais forte quando você toma a decisão de provocar esse desconforto. É um desconforto, gente. É um desconforto, mas o impacto que ele vai provocar no negócio de vocês é importantíssimo. Outro dia, o meu sócio, Roberto Medina, que é um gênio, ele falando, mostrando isso daqui, ele fez um comentário comigo, falou, Alan, toda vez que você vinha com uma ideia maluca, eu tinha muito mais dúvida do que certeza. Só que hoje eu vejo marcas icônicas. A Young Rubicon, criada pelo Roberto Justo, não existe mais. Quebrou. Finasca, um dos maiores gênios que eu conheci na publicidade, Fábio Fernandes, não existe mais, está fora do mercado. Neo Gama, do Alexandre Gama, gigantesca, morreu nesses 6 anos. DM9, Duda Mendonça e Nizam Ganais, criadas uma das agências mais icônicas do Brasil, não existe mais. Olha quanta marca icônica morreu nesse período de 6 anos, e a Pulse hoje é uma das 5 principais agências do país. Estou falando isso não para me comparar, para mostrar a oportunidade que tem nessa geração nossa, nós que somos líderes aqui, de tomar a decisão de encarar essa revolução da inteligência artificial de uma forma contundente. Né? E aqui vai ficar um alerta importante, que muita gente me pergunta. Mas, Alan, como é que faz isso no dia a dia com o seu time? E aqui vem o maior aprendizado de todos. E é duro o que eu vou falar aqui, tá? A IA ela não evolui as pessoas. Esse é o maior aprendizado que eu tive nessa jornada inteira. Ela não pega um funcionário, um colaborador seu mediano, e ele leva o mediano para um outro patamar. É ao contrário, a primeira vez que eu vi uma tecnologia também ser um risco. Porque o teu funcionário ruim, aquele cara que está escondido, ele passa a ser um perigo dentro da sua estrutura. Porque ele fica 10 vezes pior. E esse é um alerta que eu faço, porque ele vai aparecer, porque você vai empoderar ele é ruim e ele vai começar a fazer 10 vezes mais besteira a partir do momento que você empoderar ele com tecnologia. Em contrapartida,
o teu colaborador que é engajado, que está alinhado à tua cultura, ele ganha um cinto, eu brinco que é o Batman, ele ganha um cinto de utilidades absurdo. Eu tenho um funcionário meu, da nossa equipe, que está há muito tempo com a gente, ele me entrega hoje 10, 15 vezes mais do que ele entregava. Por quê? Porque ele entendeu essa cultura que a gente impregnou no nosso negócio. Conectando com o que o Fábio e o Cruel falaram para vocês. Aí, com viés de marketing, tá, Cruel? Vou tomar licença. O Cruel deu uma aula aqui que eu vou pedir para você fazer lá para o meu time, de uma forma muito prática, a funcionalidade do agente e-commerce. Eu quero deixar um recado adicional sobre isso, que é um desafio para vocês liderarem a equipe de marketing de vocês. Pega tudo que o Cruel falou, e vocês têm que entender que a nova jornada de decisão dos clientes, ela passou a ser dupla. Tudo que nós sabemos de marketing, todos os frameworks, tudo que é fundamento de marketing, só serve para metade dessa jornada aqui. Que é a jornada da preferência, a jornada da emoção, a jornada da narrativa, a jornada do texto que você mostrou, Cruel. Essa é e vai sempre existir, essa jornada. É quando eu peço para comprar, eu posso continuar usando o agente e-commerce, só que com a minha jornada da preferência. Eu vou pedir para ele comprar, me compra um tênis da ASICS, do Senna, que saiu agora. Minha esposa está aqui, a Fernanda. Toda vez que eu compro um tênis, ela fala, vai lá e sobe agora e joga um fora, porque não tem mais espaço para guardar. Mas eu tomo a decisão pela emoção, saiu um tênis novo do Ayrton Senna, com a ASICS eu vou lá e compro. Essa é a minha jornada da emoção. Ela vai continuar existindo, mas eu não vou mais ter o saco de entrar no site para fazer ela. Eu vou especificar o que eu quero. Essa é a jornada que todos os departamentos de marketing estão preparados para operar. Essa do lado de cá é um robô tomando a decisão. A gente fez um teste lá em Nova York, logo na NRF. Quero fazer um bolo de fubá. Compre os produtos e manda para o hotel. Ele comprou todos os itens da receita, eu não falei aonde comprar, eu não falei que marca que era, qual que é o leite condensado. Ele não me perguntou. Né? O racional o funil, essa jornada de decisão é completamente diferente e a maioria de nós, o que o Cruel mostrou aqui, que a nossa pesquisa não está preparada para ajudar o agente a responder, ela é factual e já está acontecendo. Tá? Aqui eu fiz um framework para vocês, que eu acho que é um atributo importante para vocês passarem, eu vou deixar disponibilizado o PDF. Tudo que a gente pesquisou de como os agentes estão decidindo hoje é um mix. Ele vai buscar a primeira informação que ele busca, obviamente, é preço-valor. É o primeiro que ele recomenda? Não. Não é o primeiro critério, é o primeiro que ele busca. Depois ele está indo prazo de entrega. No meu ponto de vista, vai ser a moeda mais importante dessa era agêntica. Prazo de entrega. Os negócios regionais vão ganhar uma força absurda. Terceiro critério que tem muita empresa negligenciando, os reviews. Sabe aqueles reviews do Google que a gente não liga hoje, que tem lá, uma empresa está lá com nota 3,5, 4, vai passar a ser extremamente importante, porque como o robô não é emocional, ele é racional, ele vai buscar a fonte de review. Se os reviews da tua empresa são ruins, você nunca vai ser recomendado por eles. E quarto critério é a fricção de interatividade, se o teu negócio está aberto o suficiente com os protocolos. O UCP do Google é um dos exemplos, mas se o teu negócio está apto ou não a conversar nesse mundo de agente com agente, um de cada lado. Aqui é o meu livro do ano passado, que eu falo muito de toda essa transformação que eu mostrei para vocês. Acho que ele nunca foi tão pertinente com essa era do agente, que é a gente que tem a habilidade de falar, os bons vendedores que sabem falar muito bem, vão continuar vendendo sempre. Mas essa é a principal virtude dessa nova era agêntica, a capacidade que você tem de escutar, armazenar informação, nutrir essa informação com os agentes, para eles ajudarem a tomar decisão por vocês. Então, aqui, para mim, fica um recado também. O último framework aqui nosso, que eu estou chamando de mundo robô, são todas as características que esse novo universo dos agentes de tomada de decisão, desde nós humanos, como a gente vai demandar, quais são as características e exemplos. Eu vou deixar esse material para vocês também. E aqui uma comparação final, para vocês entenderem o que eu chamo de via da preferência, que é onde quem não cuidar, quem não for relevante no branding, vai ficar para trás,
o teu storytelling extremamente imersivo, prova social autêntica. Quem não tiver isso não constrói mais a marca com emoção. E na via da eficiência, confiança algorítmica, palavra que o Cruel falou, confiança vai ser fundamental. Integração contínua com as APIs e padrão. Você tem que ser a referência da categoria que você opera. Se você não for a referência, você vai perder muito lead, você vai perder muito negócio. Para encerrar aqui com vocês, eu vou me permitir, cadê o Marcos? Vou me permitir já fazer um sorteio antecipado, posso? É um sorteio que eu vou deixar ali no cantinho com o Galvão, que é o meu head comercial. Vou sortear o meu livro, que tem um conteúdo importante, só que eu vou sortear o livro para todo mundo, tá? Todo mundo acabou de ganhar o livro. Vou deixar ali. E vou deixar um presente adicional, que eu quero deixar um legado final aqui para vocês, que é mostrar aqui na prática o que é o poder da IA, tá? Isso daqui, ó, que vocês vão receber de presente também. Quem lembra do Super Trunfo? Todo mundo lembra? Então, quando eu cheguei lá em Nova York, eu e a Fê, a Start fez uma curadoria incrível e me deu uma lista com as 35 lojas mais novas que estavam revolucionando o PDV lá em Nova York. Então, tinha uma lista de 35 lojas para visitar, pouquíssimo tempo livre, que esses malucos eles enchem a gente de conteúdo o dia inteiro. Mas eu sempre fiz isso, eu fui em 12 NRFs já, e sempre que eu visitava uma loja, eu ficava anotando, isso é importante para o empresário brasileiro, fazia uma listinha de informações, e quando eu voltava, eu fazia um artigo, mandava para o Estadão, mandava para o meio mensagem, esse artigo era sempre publicado. Eu quis, esse ano, fazer diferente, então olhei para a tecnologia, comprei um aparelhinho do meu Cloud, que está aqui, ó. Falaram do Cloud, está aqui na minha mão, ó. Todo lugar que eu vou com o Cloud. Comprei aquele óculos da Meta para tirar as fotos. E cada visita que eu fiz, eu fui registrando 5 pontos em comum de positivo e de negativo dessas 35 visitas que eu fiz. Então, Lululemon, Steve Martin, Pretemps, a loja do Pokémon. Fui registrando cada uma delas. Cheguei à noite no hotel, fiz o download de tudo, 2 dias de trabalho aqui. Cheguei para o meu time e falei, gente, eu produzi muita coisa, dá quase para fazer um livro aqui, mas eu quero fazer um negócio lúdico. Quero fazer um baralho super trunfo para comparar todas essas lojas, e no verso eu vou escrever o que o empresário brasileiro pode fazer no Brasil. Meu time falou, você é um maluco. E tinha palestra da Starts para fazer na quarta-feira. Falei, eu quero isso pronto na quarta. O time falou que não dava para fazer, porque estava com a pauta cheia, e eu fui dormir muito puto. Acordei no dia seguinte, 6 horas da manhã, e falei, eu vou fazer o meu baralho super trunfo com os meus agentes. Em 2 horas, eu montei o baralho inteiro, gente. E mandei para a apresentação da Starts. Deu tão certo, Fábio, que eu mandei imprimir, virou uma ativação muito legal de todos os lugares que eu vou. Eu já ganhei um cliente de 20 milhões de orçamento por causa desse baralho aqui, que é um super resumo de tudo que tem de novo lá em Nova York. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Olha como você pode amplificar a capacidade estratégica do que você sabe fazer muito bem. Então, não negligencie isso. Abracem, porque, no meu ponto de vista, o que está acontecendo com a inteligência artificial é estruturante. E isso pode mudar todos os negócios. Eu fico aqui à disposição agora, junto com o Fabinho, para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Obrigado pela atenção de todos.